Vamos chamar agora aqui os vereadores que vão participar do nosso próximo painel. Peço que subam ao palco rapidamente. Cleidir Arnold, de Santa Maria do Herval, Rio Grande do Sul. Cristiano José, de Dom Feliciano, Rio Grande do Sul. Regilda dos Santos Correia, Bacabal, Maranhão. Davi Canabarro Rodrigo Vassoler, do Rio Grande do Sul. Daiane Maria, de Cruzeiro do Sul, também Rio Grande do Sul. Félix Alexandro Alves, de Santa Maria do Herval, Rio Grande do Sul. Ivete Lúcia, de São Domingos do Sul, Rio Grande do Sul. E João Carlos Caldeira Filho, de Charqueadas, os vereadores que vão participar do nosso próximo painel. Nosso próximo painel é o painel UVB Responde. E nós vamos chamar ao palco os advogados especialistas em direito administrativo, consultores da UVB. Vamos receber aí com os aplausos no palco, então, André Camilo, Eduardo Requião e Silvia Taini. Bom dia, senhoras e senhores. É um prazer revê-los mais uma vez nesse maravilhoso evento que a União dos Vereadores do Brasil propicia na capital federal para pessoas tão distintas, vindas de todos os recantos do Brasil, para tratar de assuntos tão relevantes envolvendo a vida das pessoas. Muito obrigado aos amigos e amigas que devotaram os seus dias para estar aqui com a gente hoje. Eu não vou me delongar demais, até porque o tempo urge, né? Como disse um personagem de teledramaturgia, e nós temos um tempo a ser cumprido. Apenas para fazer uma breve citação, me chamo André Camilo, sou advogado e consultor jurídico da União dos Vereadores do Brasil, e para aqueles que ainda não me conhecem, fiquem à vontade para depois seguir as redes sociais, podem mandar direct, perguntas, e vale a pena lembrar inicialmente que o painel que nós iremos apresentar hoje é um painel que está vinculado àquilo que nós fazemos quase que dioturnamente, que é responder perguntas. Então, com a colega Silvia Taini e com o colega Eduardo Requião, nós apresentaremos hoje respostas às perguntas que foram encaminhadas em caixinhas de perguntas no Instagram. Nós fizemos questionamento nos nossos Instagrams, no Instagram da UVB, perguntando quais seriam os temas que vocês gostariam de ver discutido aqui nesse painel, além daqueles que já estavam listados. Então, o painel chama UVB Responde e nós iremos responder algumas perguntas, todas elas que dizem respeito ao amplíssimo universo da vereança, e por conta disso, se você já sabe a resposta da primeira pergunta, aguarde, porque talvez a segunda pergunta seja algo que vai mudar, transformar a sua atividade legislativa. Não é um painel que versa sobre publicidade, mas é um painel que versa sobre as questões técnicas relevantes para esse período da atividade legislativa dos municípios, tá bem? Então, vamos dar início no painel UVB Responde e, por favor, se puder, passar o primeiro... Isso me alcança aqui, Cris. Muito obrigado. Tá bem.
Vamos lá, então. O primeiro questionamento que foi feito é o seguinte, e eu incumbo de fazer as respostas. Na sequência, os colegas irão fazer as suas apresentações e também responderão as perguntas que foram direcionadas. A primeira pergunta que foi feita é a seguinte: qual a regra para a fixação dos subsídios dos agentes políticos? Essa é uma excelente pergunta e tenho certeza que boa parte das pessoas que estão no auditório tem esse questionamento. Quais são as regras para a fixação do subsídio? O que eu preciso observar para fixar o subsídio dos agentes políticos para a legislatura futura? Um grande erro cometido pelos parlamentos municipais é a ausência de fixação de subsídio, imaginando de que uma lei morta pode tomar vida a partir do dia 1º de janeiro e, acrescentando sobre ela o IGPM ou um índice de correção, ela pode ser aplicável. Vamos lá. Lei de fixação de subsídio é lei de ordem, que tem ordem de nascimento e ordem de falecimento. Então, ela nasce no primeiro dia da legislatura e morre no último dia da legislatura. Norma de eficácia específica não pode ser cumprida no ano seguinte. Então, se a norma é de fixação de subsídio para a legislatura 2020-2024, eu não posso aplicá-la em 2025. Ah, André, mas o Tribunal de Contas do meu estado não se importa com isso. Bom, tudo bem, pode ser até mesmo que o Tribunal de Contas do teu estado não se importe com isso. Mas tem uma açãozinha chamada ação popular, que é movida pela população. Ok? Tem uma açãozinha movida pela população chamada ação popular, tá? Independente da manifestação do Tribunal de Contas do teu estado, uma ação popular faz você devolver todo o recurso ordenado sem lei. Se a lei de subsídios ela tem eficácia específica, a partir do momento em que ela morre, ela não pode mais ser cumprida. Considerando o princípio da anterioridade, toda despesa paga sem lei que preveja, ela é nula, de pleno direito. Então, vale a pena prestar atenção de que o subsídio deve ser fixado de uma legislatura para outra, conforme estabelece a Constituição Federal, e nesses termos, quem sabe reduz o retorno para a gente, pode aumentar o PA, eu acho que funciona, pode ser? Pode reduzir o retorno que a gente escuta tranquilo. Vamos lá, então? Retomando. A lei de subsídio tem eficácia específica, por conta disso ela tem data de entrada em vigor e data de saída em vigor. Ela nasce e morre durante a legislatura. Então, a fixação de subsídio se dá de uma legislatura para outra e deverá ser cumprida conforme estabelece os termos da lei orgânica, da Constituição Estadual e da Constituição Federal. Os limites para a fixação estão todos no artigo 29, é só dar uma olhadinha lá. Então, os limites de pagamento de subsídio, eles iniciam em 20% do vencimento do deputado estadual. E assim escalonadamente. Tá? Então, toda vez de fixar o subsídio, antes de qualquer coisa, você tem que verificar qual é o teto de fixação previsto na Constituição para o teu município. Se é 20%, 30%, 40%. Tá? Considerando o vencimento do deputado estadual. Como eu verifico essa situação? Muito fácil e muito tranquilo. Você vai no site do tribunal, olha o portal de transparência, vê quanto é o vencimento do deputado estadual naquele momento, tira um print e a partir disso você tem o limite máximo de fixação de subsídio, tá? Então, vale lembrar sempre de que limite de fixação não é limite de pagamento, mas essa é uma outra discussão. Outra coisa importante, cuidado para não fixar subsídio depois das eleições. Muito embora algumas constituições estaduais não façam essa vedação, a Constituição Gaúcha, a exemplo de vários nos estados que o seguiram, fixam data limite para determinação da lei. Então, no Rio Grande do Sul, para quem é gaúcho, o prazo máximo de fixação de subsídio é a data das eleições. Fixado depois disso, é ato nulo de pleno direito. Ok? Não tem PA. Ah, ok. Voltou? Mas eu acho que está sem PA. Vocês estão ouvindo? Está sem PA. Ah, ok, agora sim. Tá certo? Então, verifiquem a situação da Constituição Estadual com o limite de fixação, a data, verifiquem a lei orgânica, o prazo de iniciativa
e verifiquem o percentual previsto constitucionalmente para a fixação, tá? Isso é muito importante porque você não pode iniciar uma legislatura sem lei de subsídio. Se iniciar, o risco de ter que devolver o dinheiro é muito grande. Basta um único eleitor opor a ação para poder fazer isso acontecer, independente da manifestação do Tribunal de Contas, tá bom? Vou passar para o próximo colega, para a doutora Silvia Taini, para que ela possa fazer a sua apresentação e iniciar também a apresentação das suas perguntas. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Silvia Taini, eu sou advogada, sou do estado de Goiás, sou procuradora da União de Vereadores do estado de Goiás. E tem alguém aqui de Goiás? Nossa, mas pouca gente, hein? Goiás está passando vergonha. Pessoal, a gente optou por fazer esse modelo de perguntas e respostas porque a gente recebe muitas dúvidas pelo Instagram. Então, eu escolhi algumas perguntas que foram feitas várias vezes, reiteradas vezes, e pode ser a sua dúvida também. O que eu posso fazer durante o período de pré-campanha? A primeira coisa que vocês têm que fazer e deve é me seguir nas redes sociais, viu? Tá aí. Primeira coisa que vocês têm que fazer. Isso é principal, isso é obrigatório e necessário. A gente estava até brincando ali atrás, falando que pedir para seguir nas redes sociais é a mesma coisa que pedir um beijo. Eu não acho isso. Acho que seguir as redes sociais, para quem é vereador, me seguir é uma obrigação necessária. Olha só, fazer no período de pré-campanha. Quando você se declara pré-candidato a vereador, você tem que ter em mente que todas as fiscalizações estão na sua vista. Todo mundo está te olhando, todo mundo está analisando o que você está fazendo. Então, ter cautela na hora de replicar o que você quer, o que você pretende na pré-campanha, é extremamente importante. O primeiro ponto, eu vou falar disso também depois, mas que vocês não podem, vocês podem fazer quase tudo, mas o que não pode de jeito nenhum é pedir votos. Vocês já estão cansados de ouvir isso? Não pode pedir votos de forma implícita ou explícita. Vocês podem e devem preparar para a população o que vocês pretendem fazer se eleitos. O que vocês querem fazer para aquele município? Como vocês pretendem melhorar o município? Como você, sendo eleito a vereador, você vai fazer a diferença? Por quê? De vereadores que não fazem tantas coisas, que não fazem nada, o parlamento está cheio. Por isso que nós vamos ter, pelas pesquisas, uma renovação de pelo menos 40% a 55% das cadeiras. E eu espero que vocês que estão aqui sejam renovados, sejam reeleitos, mas com boas propostas e que realmente cumpra o objetivo de estar ali. Vocês podem participar de reuniões, vocês podem participar de debates, vocês podem participar nas rádios, mas eu faço uma observação com a grande quantidade de vereadores que são amigos dos jornalistas, que estão ali na rádio. Vocês não podem utilizar essa amizade pessoal de vocês para poder se autopromover, para poder desequilibrar o pleito eleitoral com os seus próximos candidatos. Então, vocês não podem utilizar dessa amizade para poder participar todos os dias da rádio para falar das suas propostas, porque isso desequilibra o pleito eleitoral. Vocês podem e devem colocar no seu plano de governo, as suas ações, participar. Vocês podem e devem, todo o tempo, comunicar com a sociedade, porque o voto, ele vem da comunicação. Pessoal, aqui vai ser jogo rápido, é isso que eu tenho para falar para vocês, da importância do que vocês devem fazer na pré-campanha. Tenha cuidado, porque nesse momento agora é quando o Ministério Público está atuando mais massivamente para poder fiscalizar. Então, fazer de acordo que permite a lei de eleições,
publicar as suas pautas, os seus deveres, o que vocês pretendem, as suas vontades enquanto pré-candidato. É isso que vai convencer o eleitor a votar em vocês. Eu vou passar aqui agora para a próxima pergunta, para o doutor Eduardo. Obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e todas. Eu acho que ninguém tomou café da manhã aqui não, né? Tomou café, não? Bom dia, Brasil! Bom dia, Brasil! Bom dia, vereadores do Brasil! Vamos lá, vamos começar de maneira grande esse dia de hoje. Eu quero pedir para que todo mundo levante agora, todo mundo levantando, para a gente responder uma pergunta. Vamos fazer diferente. Todo mundo em pé. Rapaziada, todo mundo levantando. Levanta, auditório! Eu quero dizer o seguinte, meus amigos. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Mas cada um de vocês aqui, homens e mulheres, sabem para onde vão. E esse lugar é servir o povo. Então, eu quero, de antemão, parabenizar a cada um de vocês por essa escolha de serem vereadores e vereadoras. Uma salva de palmas a vocês. Rapaziada, a luta é lutada e sigamos, vamos lá. Olha só. A pergunta é: existe limite para... Estou até sem fôlego. Guto. Ai, é que a gente fica emocionado num ambiente como esse, com tanta autoridade, com tantas pessoas que fazem a diferença, não é verdade? Mas vejam, o que é importante a gente distinguir? Que o detentor do mandato, ele tem uma vantagem em relação a quem não tem. Ele tem propriamente o uso da palavra semanalmente na sua sessão. Ele possui uma vantagem que lhe é outorgada, né, que lhe foi dada por uma eleição anterior na qual ele participou. Então, necessariamente, quem exerce o mandato parlamentar já possui uma vantagem. Você não sai em pé de igualdade com relação àquele que não tem mandato. Você não sai em pé de igualdade. O que é preciso se falar? Que a importância de um bom mandato, e esses 4 anos que antecederam a eleição, 3 anos e 6 meses, eles são relevantíssimos. E através do uso da palavra, no âmbito da Câmara, lhe possibilita desenvolver o seu mandato com qualidade. E isso, por si só, já é um grande aspecto interessante para que o senhor ou a senhora possa explorar na condição de atuação parlamentar. A pergunta especificamente que foi feita é: existe limite para o uso da Câmara Municipal durante a pré-campanha? Veja, vocês têm mandato, muitos dos senhores aqui têm mandato. Existe limite para o uso da palavra, durante o uso da palavra, fazer campanha na Câmara Municipal? Veja, você como vereador não faz campanha, você exerce o mandato, não é Maradona. Você fala dos projetos, você traz as discussões próprias, os questionamentos, as indicações, e nesse natural espaço de exercício parlamentar, existe uma vantagem, como lhe disse previamente. Agora, o que precisa ficar claro? É que cada vez mais pessoas, através deste microfone, deste espaço que lhes é outorgado semanalmente nas câmaras municipais, acabam fazendo do espaço parlamentar um espaço de discussão político-partidária. E assim, sem entrar no mérito da vida de ninguém, o que é importante a gente entender? Que existe um limite no campo da moralidade. No campo da moralidade.
Nós precisamos deixar muito bem delimitado que o uso da palavra, apesar dele ser livre, ele precisa ser realizado com razoabilidade, com proporcionalidade. Por quê? Porque, como eu já tenho visto nas câmaras municipais em que tive ou que tenho oportunidade de passar, seja como profissional, seja como, enfim, um transeunte, que as pessoas têm usado as falas semanais para fazer política partidária, para defender posicionamentos, para questionar posições políticas de pessoas diversas. É preciso ter muito cuidado com essa dimensão. Por quê? Porque a partir do momento em que a gente vive num espaço onde a sociedade cada vez mais tem se valido do poder judiciário para fazer valer os seus direitos, de repente pode surgir um cidadão que invente de ingressar com um questionamento judicial com relação ao conteúdo do que aquele parlamentar vem falando. Se entender que aquilo lá passa da sua alçada, né, da sua capacidade, da sua limitação, né, material para tratar aquele assunto. Então, a ideia dessa pergunta é dizer, tenha cautela, não é que você não pode falar, mas tenha cautela e saiba que de antemão existe uma vantagem que o senhor tem, que o seu coleguinha que quer entrar no seu lugar não tem, tá certo? Eu quero passar a palavra aqui para o mestre Camilo. Passador de slides, não alcança, por favor, nosso tempo hoje. Tenta passar daí. Tente passar daí, por favor, o próximo slide. Isso, perfeito. Colega Eduardo. Vamos lá. Próxima pergunta, então, próximo questionamento. Durante o período eleitoral, a Câmara deve suspender as transmissões das sessões? Essa é uma pergunta genial, né? Se a gente for ver. Bom, nesse mundo nada se cria, tudo se copia. Vocês já em algum momento acessaram a TV Senado ou a TV Câmara e estava suspenso durante o período de eleições? Não. Então a resposta é muito simples e muito objetiva. Não. Porque o princípio da publicidade ele é amplíssimo. Ele tem limite dentro das regras eleitorais. Mas não há uma única linha na legislação vigente que impeça que as sessões das câmaras, que muitos municípios fazem através do Facebook, do Instagram, do próprio YouTube, e não ganhamos nada para fazer esse merchan, continuem fazendo o que elas já estão fazendo. O problema é que nós temos algumas situações que às vezes fogem do controle, mas isso diz respeito tão somente à ação da mesa diretora, e que faz parte de uma pergunta que eu irei responder na sequência, tá certo? Então a resposta a essa pergunta é muito simples, fácil e objetiva. A Câmara deve, em razão do princípio da publicidade, continuar, manter as publicações das suas sessões, porque é uma forma de atingir a sociedade, dando ênfase e cumprindo o princípio constitucional da publicidade, tá certo? Vou passar para a doutora Silvia Taini, para que ela possa responder uma outra pergunta. Cadê o negócio de passar? Por que isso acabou? O que é vedado antes do dia 16 de agosto de 2024? Pessoal, o dia 16 de agosto começa o período da campanha e o que está vedado até esse dia? Vamos lá. Primeiro passo, primeiro ponto que eu vou ressaltar mais uma vez, porque eu ainda vejo gente se complicando com isso. Pedir votos. O que seria pedir votos de forma explícita e implícita? A forma explícita é pedir apoio, pedir ajuda, vote contra, vote em, colocar, por exemplo, apoio à vereadora tal, a pré-candidatura dela. Isso não pode, gente. Isso está vedado durante até o dia 15 de agosto de 2024. O que não pode também? Doações.
Eu vejo muitos vereadores, Dia das Mães agora. Esses dias um vereador me mandou uma caneca que ele queria fazer e estava lá, vereador tal. Pessoal, não pode doação de qualquer brinde, camiseta, boné, caneca, chaveiro, qualquer coisa. Não pode doar para o eleitor. Configura compra e lista de votos. O que também não pode fazer? Vocês não podem, durante esse período, produzir campanha de futebol, patrocinar times de futebol, colocar lá na camiseta, patrocínio, vereador Joãozinho, patrocínio, vereador da saúde. Não pode, gente, patrocinar futebol é o que mais acontece, time de futebol. Não pode, nunca pôde isso. Vocês têm que parar de ficar patrocinando time de futebol. Outra coisa que vocês não devem fazer, pelo amor de Deus, para de fazer evento social para se autopromover. Eventos, quem quer ajudar de verdade, não precisa ir lá doar a cesta básica e ficar tirando foto com as pessoas, não. Doe como cidadão comum, mas fazer evento social para se promover, não pode. Se você quer fazer, então, não seja vereador, não seja candidato, seja pré-candidato a vereador. Isso não pode ser feito no período de pré-campanha. Por que eu falo para sempre ter cuidado? Para não ter impugnação da sua candidatura, não ter cassação do seu mandato. Porque o que adianta vocês fazerem isso para se eleger e depois ter a sua candidatura impugnada, ter a cassação do seu mandato? Só para falar que se o vereador tem a prática de fazer isso durante os anos também, gente, não pode. Isso já configura, sim, uma oportunidade de você estar ali comprando, adquirindo, ou entendendo, comprar seu eleitor com aquela doação, tá? A gente costuma falar que a partir do momento que você é eleito, você já está em um período de um período eleitoral. Então, sucinto a isso, não pode, tá? O vereador ele não pode se utilizar do seu mandato para poder patrocinar ou doar brindes ou qualquer outros bens aos seus eleitores. Passo aqui a pergunta para o nosso doutor Eduardo Requião, para ele dar continuidade. Bem, pessoal, vocês não estão vendo a pergunta aí, não, é? Não. A pergunta foi mandada pelo Instagram. Olha só, quais os limites para uso das instalações da Câmara nos atos de campanha? Vamos lá. Durante o período eleitoral, que antigamente era de 90 dias, não era isso? E hoje são de 45. O vereador, ele pode usar a Câmara para fazer campanha? Fazer material de campanha lá na Câmara, presidente Guto, meu sempre presidente, minha vereadora de Ju, meu vereador lá de Candeal. É possível, meu amigo vereador, você usar a Câmara lá para poder fazer a campanha? Me diga aí, é ou não? Você quer sentar lá no plenário da Câmara e fazer uma live? Será que você pode? Mas da Câmara, a Câmara não é o espaço de todo mundo? Não é o espaço para poder fazer tudo o que eu entendo que posso fazer, uma vez que eu, à luz da Constituição, tenho a liberdade de me manifestar, estou no ambiente público para poder fazer isso. Meu grande vereador e presidente Nazaré das Farinhas, querido amigo, dono da Câmara, brincadeira. Gente, olha só, é preciso entender que existe uma natural separação entre o que é público e o que é privado. O vereador não pode utilizar a Câmara durante o momento em que a Câmara ela atende o público, durante o momento oficial, durante o horário oficial. Agora, vocês já viram que em muitas cidades existe ali a seção do espaço da Câmara para a realização de atividades públicas? Existem lugares onde as convenções são feitas nas câmaras municipais.
Alguns de vocês podem perguntar: pô, Equião, me diga aí, e eu estou fazendo errado? Bem, é um questionamento interessante. Ninguém nunca ajuizou ação, até onde eu tenho conhecimento, falando sobre isso. Qual a grande questão? Tudo com razoabilidade se resolve. Agora, tem regras que são claras. Qual regra que é clara? Você não pode, durante o horário convencional da Câmara, utilizar as instalações para fazer política partidária, mesmo você sendo político. E eu estou falando durante o período de eleição. Agora, uma pergunta acessória que surge aí. Eu estou vendo muito assessor aqui. Cadê os assessores aqui do Brasil, aqui dos vereadores? Lá de Luiz Eduardo, lá. Cadê? Cadê? Tem muito assessor aqui ou não tem? 2. Só contei 2 aqui. Eu vi mais, hein? 3, 4, 10, 20, enfim. Assessores. Najib, meu sempre presidente. Veja, o assessor, durante o momento em que ele está trabalhando, ele não pode, no horário de trabalho dele, fazer campanha. Mas assessor bate ponto? Assessor bate ponto ou não bate? Depende. Se a Câmara não tiver controle de ponto, o ideal é ter. Você tem que ter cuidado com isso. Para quê? Para evitar um questionamento em relação à conduta daquele assessor durante o momento que ele deveria estar servindo o papel dele na condição de assessor do mandato, e não assessor do político no mandato. É um negócio difícil a gente estabelecer a distinção, mas qual a ideia? É você não misturar o público com o privado, digamos assim, apesar de você ser um agente público. Basicamente, esse assessor, durante o momento que ele não estiver no horário de expediente, a regra tem sido essa, tem sido aplicada, ele pode realizar as suas atribuições na condição aqui de assessor. Então fica aqui, uma pergunta, 2 respostas de maneira propositiva. Passa a palavra para o mestre Camilo. Consegue passar a próxima? Passa o próximo para nós. Pessoal, vamos fazer aqui então rapidamente um merchan. Eu estou fazendo um sorteio de um livro lá no meu Instagram, então vocês podem seguir, aqueles que quiserem, @Dr. André Camilo, e o livro é Como as Democracias Morrem. Tá? Quem tiver interesse no tema, é sobre política, fala sobre outsiders políticos, então acesse o meu Instagram, tem que curtir a minha página e da UVB, tá? @UVB Brasil, e aí sim nós, ao final, próximo ao meio-dia, eu faço sorteio e divulgo até mesmo nos stories, tá bem? Sigam as redes sociais da UVB, sigam também o YouTube da UVB, auxiliem nesse trabalho de divulgação, que é bastante importante. Vamos lá, então. A próxima pergunta que me foi feita é a seguinte: como impedir o chamado proselitismo político no interior do parlamento em ano eleitoral? Bom, essa também é uma pergunta magnífica, né? Como impedir proselitismo político dentro do parlamento? Bom, o que é proselitismo? São aquelas ações que todo cidadão faz em favor das suas paixões, né? Então, tudo aquilo que você faz em favor da sua paixão, de forma desmedida, tentando de alguma maneira angariar o apreço popular, é proselitismo, principalmente o político. Tá? Você tenta de alguma maneira, em outras palavras, fazer com que as pessoas fiquem charmosas ou impressionadas com a tua ação, principalmente dos partidos. Isso é um grande problema, porque em ano de eleições nós temos uma série de condutas vedadas previstas na Lei 9.504, estão estabelecidas no artigo 73. Então importa para a mesa diretora a edição de uma resolução estabelecendo quais são as condutas vedadas e quais são os procedimentos que devem ser adotados por parlamentares, assessores e servidores no período eleitoral, no ano das eleições. Tá? Então a edição de uma resolução contendo a transcrição não só das vedações previstas no artigo 73, da Lei 9.504, quem ainda não tem, anote, por favor, mas também as orientações da mesa diretora, para poder eximir a mesa e os seus membros de possíveis condenações em razão da permissão de que pessoas façam da Câmara comitês
tanto de partido quanto de candidatos. Então, edição de uma resolução estabelecendo quais são as condutas vedadas, transcrevendo quais são as obrigações de que aqueles membros do parlamento devem ter para com o parlamento, é importante, vai ressalvar a atividade da mesa diretora e também dos seus membros. Então, tomem muito cuidado. O proselitismo político é todo aquele ato que você, investido de vereador, passa a agir como se fosse candidato. Você começa a agir na Câmara como se candidato fosse a todo tempo e lá fosse um palanque de busca de votos, tá certo? Então, tomem muito cuidado, editem a resolução estabelecendo as vedações do artigo 73 da 9.504, a mesa diretora fica protegida, os servidores vão saber o que fazer e os vereadores também vão estar com as suas ações resguardadas porque estão agindo de forma que está estabelecida nas normas interna corporis, tá bom? Então, relembrando mais uma vez, nos sigam nas redes sociais, quem quiser participar do sorteio do livro, o livro se chama Como as Democracias Morrem, é um livro muito bacana, sigam lá. Os nossos arrobas estão aí nos painéis e ao meio-dia a gente faz a publicação, tá certo? Eu passo agora a palavra para a doutora Silvia Taini para que ela possa falar sobre a sua próxima pergunta. Gente, eu vou pular essa pergunta aqui, porque tem muita gente para falar para vocês sobre isso e provavelmente essa aqui vai ser com mais relevância, considerando o nosso tempo. Essa pergunta que eu recebo muito como elaborar um plano de governo eficiente para a candidatura de vereador? Olha, o plano de governo para um candidato a vereador, a primeira coisa que eu oriento, que vocês têm que saber quais são as necessidades do seu município, qual que é a vontade do povo, o que eles esperam de você. Esse é o primeiro ponto, porque tem muito candidato, eu quero ser vereador, mas não sabe nem qual é o maior problema ou qual a maior vontade do munícipe dentro da sua realidade. Depois, vocês vão definir o plano de ação. O que seria o plano de ação? Se você vai fazer campanha boca a boca, se você vai fazer uma campanha por rede social, se você vai fazer aquela campanha corpo a corpo, onde você vai em cada casa tomar 1 litro de café, mesmo campanha, você começa ali 1 garrafa de café por dia. Então, a primeira coisa, você vai definir isso. Depois, você vai começar a planejar as suas ações, o que vocês vão quanto candidatos e sendo eleitos, o que vocês pretendem fazer, como vocês vão discutir isso, como vocês vão resolver o problema. Olha, tem o vereador Joãozinho da Saúde. O vereador Joãozinho da Saúde foi lá no distrito que ele mora, ouvir a dona Mariazinha, que ela pegou e falou assim, olha, qual a sua maior dificuldade hoje aqui no município? Minha maior dificuldade é porque eu estou aguardando há 1 mês para me fazer um exame, e eu não consigo saber quando eu vou ser atendida. Eu não consigo saber quem está na minha frente ou a perspectiva de ser atendida. E aí o vereador fala assim, o candidato fala assim, nossa, mas realmente há uma dificuldade com isso. O que você, enquanto candidato, pode prometer para a dona Mariazinha? Olha, quando eu for eleito, eu pretendo legislar nesse sentido. Legislar para poder colocar à disposição da população, com o princípio no base da publicidade e da transparência, pelos artigos que no prevê a administração pública, que deverá se tornar obrigatório a divulgação de todas as pessoas que aguardam por cirurgia, por exame, para a pessoa ter a expectativa de quando ela vai ser atendida. Então, o seu plano de governo, ele pode começar por aí. Não é para você ser um falso profeta, prometendo um monte de coisas que vocês não podem cumprir. É tudo sabendo o jeito certo de fazer o seu plano de governo. O vereador, ele não é obrigado a registrar um plano de governo igual o prefeito, para poder registrar a sua candidatura. Mas o vereador, ele tem que ter um plano de ação por onde ele vai começar. Ontem eu estava numa Câmara e tinha um vereador lá, que ele já vai à reeleição, e ele falou para mim que tudo que ele fez na pré-campanha dele, anteriormente, ele não vai fazer agora. Por quê? A cidade dele é pequena. Se a cidade dele é pequena, ele tem uma maneira diferente de
de colocar o seu plano de governo. Aí, uma cidade pequena, é difícil o vereador, ele ter muitas bandeiras, ter muitas propostas para diversas áreas. Ele tem que se limitar. Se ele tem uma cidade de 10 mil habitantes, ele defende a causa animal, é engraçado porque é muito pequena a quantidade de pessoas. Se ele se limitar unicamente à causa animal, eles vão ter poucos eleitores para defender essa bandeira junto com ele. Mas se numa cidade maior, de mais de 100, 200 habitantes, talvez essa única bandeira consiga eleger ele. Então você tem que observar o tamanho do seu município, qual que é a realidade e ver qual que seria a melhor estratégia para poder aplicar. Mas eu sempre digo para vocês, tem que ter uma proposta de governo. Você tem que saber o que prometer. Não seja um falso profeta de vereador que promete 1000 coisas que você não vai cumprir. O plano de governo, elaborar um plano eficiente para a candidatura, requer alguns desses pontos que vocês precisam observar dentro da realidade do seu município. Era isso que eu tinha para falar com relação ao plano de governo, então nosso tempo está estourando. Eu já passo para o doutor Eduardo. Bem, pessoal, a pergunta é: o que significa palavras mágicas na pré-campanha? O que é a palavra mágica? Quando você vai fazer uma abordagem para solicitar um voto, você pede o voto no período eleitoral, CRIS, de custódia. Você pede o voto no período eleitoral, vote em mim, você pode votar, por gentileza? Você acha que eu posso atender as minhas propostas, meu plano de governo, Silvia, Camilo? Ok. Só que durante a pré-campanha, vamos lá, com a redução do tempo eleitoral, se criou o período da pré-campanha, que é o período onde o candidato fala das suas qualidades particulares, das suas qualidades, dos seus adjetivos, dos seus atributos. É o momento onde o candidato ele vai dizer: olha, a minha bandeira é essa, a minha vida é desse jeito, eu sou esse tipo de pessoa, eu posso fazer isso aqui para a sociedade. Se for detentor de mandato, ele pode simplesmente chegar e falar: olha, eu estou fazendo isso pela população, mas além disso que eu estou fazendo, eu posso fazer mais aquilo outro, e ali vai. Não durma não, meu irmão, não durma não, não durma não. O que acontece? O que acontece? Vamos lá. Palavra mágica à luz do TSE é o quê? É aquela intenção, é aquele... O cara até saiu aqui, cadê? O cara até saiu aqui, tu viu? Até saiu aqui. É aquela intenção por trás, sabe do quê? Eu queria ir com vocês aí para falar do seu lado aí. Ele queria dizer o seguinte, ó, palavra mágica é aquela intenção que o cara tem de pedir o apoio, de expressar. Aí a gente aqui que trabalha com isso, cadê o professor Evaldo? Daqui a pouco vai dar um show aqui, Evalzinho. Cadê Evalzinho aqui? Daqui a pouco vai dar um show. A gente fica em dúvida, ora, olha lá, Evalzinho ali, nosso mestre. Uma salva de palmas para o Evalzinho ali, olha lá. Siga o Evalzinho das redes, viu? O que acontece? Você não pode pedir o apoio, segundo esse entendimento do TSE. Você não pode utilizar essas palavras mágicas. Você não pode levar a crer que você será candidato. Ora, então o que você pode fazer durante o período de pré-campanha? Veja, a gente tem que interpretar com reserva, com cuidado, com atenção, com razoabilidade. O que o julgado quis dizer? A gente fazendo uma outra abordagem disso cá, uma outra leitura, uma outra interpretação. É para você não participar de atividades e deixar as pessoas sem graça e realizar, através desses pedidos de apoio, pedidos implícitos. A ideia é essa. Então, basicamente, o que significa essas palavras mágicas? Cuidado com o que você está pedindo, viu? Silvia disse aqui, mais cedo, a gente estava até brincando, né? Poxa, a pré-campanha, não foi, Camilo? A pré-campanha, ela está tão regulada do ponto de vista, assim, está tão judicializada por faltar elementos no nosso sentido de maneira completa na legislação,
Porque a legislação ela não traz uma proteção assim completa, ela não descreve completamente o que o exercente ou o postulante ele pode do mandato ele pode fazer. Então, a gente tem que ter reserva, cuidado, atenção. E outra, uma coisa que eu aprendi com o mestre aqui, Alarcon, cuidado. Sabe por quê? O próximo precedente do Tribunal Superior Eleitoral pode ser você. Então, eu vou indicar uma coisinha. Consulte um advogado de sua confiança, um contador de sua confiança e confie, viu, nesse profissional que está fazendo esse brilhante trabalho. Eu quero agradecer mais uma vez a vocês. Não vou pedir para me seguirem, porque eu acho que não é meu papel fazer isso. Se quiserem, sigam. Se não quiserem, não sigam também. Mas eu ficarei muito feliz se isso acontecer. E eu quero passar a palavra aqui, para o meu mestre, professor Camilo, para encerrar aqui esse brilhante trabalho. Mas antes, vamos bater uma salva de palmas para o Camilão? Uma salva de palmas para o Camilo. Brasil, até a marcha do ano que vem. Um beijo do Requião. Obrigado. Pois bem, afago na alma sempre é bom, né? Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos. E antes de encerrar esse painel e agradecer a participação dos nossos amigos que fazem parte dessa mesa, eu gostaria de fazer uma singela homenagem e agradecimento para toda a equipe da União dos Vereadores do Brasil, iniciando pela diretoria, em nome do presidente Gilson Conzatti, que é um abnegado em favor da causa. Muito obrigado pela oportunidade de estar presente sempre nos eventos e poder auxiliar os vereadores, fazer com que que nosso nome corra Brasil afora. Muito obrigado mesmo. A amizade e o carinho perdurarão para sempre. Muito obrigado, Andréia, Fernando, Tainá, Deco, Margarida, Cris. Também quero agradecer ao Valdinei. Quem mais que eu esqueci mais de alguém? Toda a equipe, colegas Eduardo, Silvia Taini, fazer uma referência ao Dr. Anderson Alarcon, que se faz presente, os demais painelistas, a equipe de staffs que se faz presente através da Keila e da equipe dela. Muito obrigado pela oportunidade, por poder permitir que a gente esteja juntos nesse dia. Eu espero que o painel tenha sido a contento. Nós tínhamos inúmeras outras perguntas a serem respondidas, mas o importante a referir é que durante o evento nós vamos estar à disposição daquelas pessoas que tiverem alguma dúvida, provavelmente aqui pelos corredores, tá? Ou lá à frente. Vocês podem questionar qualquer um de nós, a gente está disponível para poder responder questões que possam auxiliar o dia a dia de vocês. Então, vamos então saudar, finalmente agradecer a mesa, em nome da vereadora Regilda, minha querida amiga, que eu conheço desde meu ingresso na União dos Vereadores do Brasil. Muito obrigado, é muito significativo a tua presença aqui hoje. A vereadora Daiane, sempre presidente da VAT, meu querido amigo Félix, meu sempre presidente Cleidir, muito obrigado pela oportunidade de vocês. Me ajudaram muito em um momento muito difícil. Muito obrigado mesmo. Eduardo, Silvia Taini, Cristiano, estamos juntos. Muito obrigado por se fazer presente. Prof, sabe do meu carinho por ti e pela tua cidade. Muito obrigado. João, estamos juntos, é o Grêmio, dale Grêmio. Vamos para cima, Libertadores. Sabe, né, Rodrigo? Vou fazer referência aqui, então, muito obrigado, Tabata, por ter se apresentado aqui, por ter feito parte desse painel. A Tabata, que é a única vereadora trans do Nordeste. São barreiras que nós temos que quebrar nesse país. Tá? Então, é importante que a União dos Vereadores do Brasil faça o seu papel de inclusão. A sociedade precisa fazer isso para todos nós. Tá certo? Em meu nome, em nome de todos, muitíssimo obrigado, pessoal do Centro Serra, do Arroio do Tigre, não sei onde vocês estão. Obrigado pelo carinho. Tá bem? Abraço a todos, até uma próxima marcha. Vejo todos vocês na próxima marcha, tá certo? Um abraço, nos vemos nas redes sociais. Muito obrigado. Doutor André Camilo, convido a Tabata para que faça a entrega do certificado e a lembrança para o doutor André Camilo. A Daiane Maria também vai fazer a entrega para o doutor Requião. E a professora fará a entrega para a nossa advogada, a Silvia Taini. Vou aproveitar para dar um recado. Pessoal, eu peço a vocês lá no fundo que estão de pé, estão me ouvindo bem aí? Tá, eu vou fazer um pedido, que o pessoal não converse
e não permaneça de pé nos corredores e entrada das portas. Nós temos um lounge onde o pessoal pode conversar, ficar bem à vontade do lado de fora. Então eu peço a gentileza de todos vocês que deixem os corredores livres e as portas de acesso, tá bom? Quem quiser conversar, fique à vontade para conversar do lado de fora do nosso auditório, para que não prejudique a quem aqui está para prestar atenção nas palestras. Quero chamar aqui na frente o Valber Ferreira, de Lajeado, Tocantins também, e passar um recado aos gaúchos.